da nossa geração, da geração Enfio, a geração do movimento estudantil nos anos 80. Eu não posso estar aí, infelizmente, agora, nesse momento, porque exatamente coincidiu com a Conferência Estadual do PCdoB no Maranhão. Eu sinto a falta dele estar aqui, porque é um cara que a gente conviveu muito naquele período dos anos 80, e eu venho acompanhando a trajetória dele, principalmente depois que ele voltou para a política, e é um orgulho para nós, do ponto de vista do trabalho que ele está fazendo hoje no Maranhão, e ver que ele superou tudo isso e hoje continua num trajeto. Então, eu fico um pouco feliz. Aqueles anos 80 foram anos onde a gente discutiu muito a universidade, né? A gente tinha uma proposta para a universidade pública, né? A gente encampou, junto com a FASUBRA e com a ANDES, na época, a luta pela democratização da universidade, a luta por eleição direta para reitor, que a gente casou direta já com reitor e eleição para presidente. A gente brigou, né? Eu até postei outro dia no Facebook, relembrando o dia da votação no Congresso Nacional, em 87, do capítulo de educação, né? Aquele episódio, né? Para quem não leu o texto, na realidade a gente teve uma reunião de diretoria da UNE, em São Paulo, ia sair caravanas de São Paulo para ir para a votação no Congresso Nacional, acabou a reunião de diretoria, nós decidimos, o Valmir era o único, naquela época era desse jeito, o Valmir era o único que tinha uma passagem de avião, eu e Helder fomos para a rodoviária, e o restante da diretoria ficou para ir nas caravanas de São Paulo. Chegando na rodoviária de São Paulo, só tinha um lugar no ônibus direto para Brasília. Aí o Helder falou: Ana, vai você, eu vou para Goiânia, de Goiânia eu pego o ônibus e te encontro lá. Chego eu em Brasília de manhã, vou para o Congresso Nacional, chego lá, já milhares, porque a UFRJ tinha mandado uns 30 ônibus, então estava lotado de gente em Brasília, e Goiânia já tinha chegado e tudo. E o pessoal virou para mim: Ana, o povo está reunido lá na sala da biblioteca, que era onde faziam-se as reuniões de articulação. E eu falei: mas o Valmir não chegou. Então entro eu lá, porque a UNE não estava na reunião. Chego lá, estava lá o Ulisses Guimarães na mesa, presidindo os trabalhos, Fernando Henrique Cardoso, representando o PMDB, que ainda não tinha saído do PSDB, o Brizola, representando o PDT, o Lula representando o PT, Newton Lima Neto representando a ANDES na época, que era a associação, o Pedro Alcântara FASUBRA, Cid Veloso, reitor da FMG, Horácio Macedo, reitor da FRJ, e Cristóvão Buarque, reitor da UNB. E entro na reunião. O debate era o artigo 207 da Constituição, que os setores do PMDB queriam que tivesse uma vírgula na forma da lei. E o debate era não ter a vírgula na forma da lei, entendendo que a autonomia era auto-aplicativa. Então, não tinha como fazer um artigo que dava autonomia administrativa, didática e científica, e que ela teria que ser regulamentada. Ou autonomia, ou era autonomia, ou não era autonomia. E o professor Horácio Macedo falou com todos: a gente já está tendo derrota da exclusividade das verbas públicas para a escola pública. Então, não pode fazer isso com as universidades. E daí saiu o acordo que a gente conseguiu que tirasse o da vírgula e o na forma da lei, né? E dali fomos para assembleias, e esse aqui me chega no fim do dia, porque no ônibus encontrou um estudante de Goiânia que estava em greve numa faculdade, lá foi ele para a assembleia, né, em Goiânia. E me chega depois, e a gente descobriu que era só nós dois. Aquele dia foi um dia louco. Nós fomos lá para a educação física, que era onde estava todo mundo alojado, na UNB. Fizemos a assembleia com os estudantes para passar os informes. E eu falei: Helder, eu não tenho a mínima condição de dormir aqui com essa barulhada, porque é óbvio, a moçada fazia festa a noite toda. Senão amanhã de manhã não tem força para ir para o Congresso para fazer as negociações. Aí lá saímos nós, sem celular, porque aí estava aqui falando como é que a gente vivia naquela época de fazer política. A gente não tinha celular, a gente foi atrás do orelhão, ele tinha os contatos, a gente foi rodando de táxi Brasília para conseguir uma casa de uma família que a gente não conhecia, para dormir,
para no dia seguinte estar lá no Congresso para continuar nas negociações, né? E era ele lá fora com a massa e eu lá dentro com os parlamentares e com as associações e com os reitores nas negociações, para depois no fim do dia chegar a caravana de São Paulo e a turma chegar para a gente fazer o barulho e escrever aquele lindo SOS Educação que a gente fez no gramados do Congresso Nacional. Então são memórias importantes de luta que a gente teve no capítulo de educação, as lutas que a gente teve contra a lei dos aumentos das escolas particulares, que era a tal da lei da liberdade vigiada, né? Naquela época, né? A gente vivia numa pressão muito grande. A gente conseguiu aqui no Rio de Janeiro parar a Pinheiro Machado com os estudantes da Santa Úrsula de todas as universidades privadas em atos fenomenais, né? Contra os aumentos das mensalidades das escolas privadas. Né? A gente participou das negociações da assistência estudantil, né? Eu fui diretora da assistência estudantil na Uni e fui participar do primeiro encontro de pró-reitores de assistência estudantil que aconteceu em Manaus, em dezembro de 87, e foi dali que nasceu o movimento Fonaprace. O Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil nasceu nesse encontro que, na época, Maria José, que depois veio a ser reitora da Federal de Juiz de Fora, e o Mário Pederneiras, que depois foi ser conselheiro no CNE, que era da reitoria da Federal do Paraná, que foram os grandes encabeçadores de uma política com relação a pensar assistência estudantil não apenas com a questão do alojamento, que era isso que era a bolsa de monitoria e alojamento. E a gente, naquela política lá do Fonaprace, passou a discutir uma política de assistência estudantil que envolvia não só a alimentação, mas as bolsas, a questão do apoio estudantil nas políticas de acesso. Começamos uma discussão muito profunda que hoje faz nesses 30 anos no Fonaprace. Até estava outro dia com um evento de um menino mostrando a história do Movimento Nacional de Casa de Estudantes, onde ele começa a contar lá o encontro que ele diz que foi no Paraná. Eu falei, peraí, que não foi no Paraná. O primeiro encontro que começou toda essa política foi no Rio Grande do Norte, em janeiro. Depois, no meio do ano, foi no Paraná, quando eu conheci o irmão do Gerson, que era morador da Casa de Estudantes, lá na Federal do Paraná, e o rapaz que eu esqueço o nome, que hoje é uma grande liderança LGBT, lá que casou com o americano, foi o primeiro a levantar a questão do casamento gay. Ele era o presidente da Casa de Estudantes. O Tony, ele era o presidente da Casa de Estudantes lá no Paraná e foi uma enorme liderança naquele processo ali, né, da luta das casas de estudantes. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado nesse processo de um movimento que ainda sobrevive em vários lugares, mas que ele teve um peso importante e desenvolvido na nossa gestão. Vou deixar aqui para os nossos companheiros falarem mais um pouco, porque até tem uma ponte, seja da gestão deles nas entidades estudantis a que participaram, mas seja também deste processo dos encontros de área, que nosso período foi muito construtor, que ajudou a pensar no que acho que algumas coisas que o Flávio também chama atenção, que foram as políticas com relação à educação, né, de partilhar, de trazer Paulo Freire, de trazer Florestan Fernandes, né, para uma discussão de educação que nos encontros de área a gente trabalhava muito, tá? Então, vou passar aqui para a Helder primeiro. Na verdade, a gente veio aqui para se encontrar, confraternizar, bater papo, contar casos, né? Ontem à noite, a minha filha estava lá na UERJ, ela foi assistir. Aí, quando cheguei em casa, eu perguntei assim, Vitória, o que você achou? Ela falou, pai, eles falam de política o tempo inteiro, né? Eu falei, pois é, vamos dizer assim, a nossa identidade, o nosso fazer, a nossa existência, enfim, sei lá o quê, se baseou muito nas relações políticas, né? A gente se conheceu pela política, a gente se tornou amigos, companheiros, camaradas pela política. Naquele contexto dos anos 80, saindo da ditadura, campanha das diretas, constituinte, as mobilizações em Brasília em torno da LDB democrática, a retomada dos DCEs, né,
naquela disputa que havia com o nosso principal adversário na época, que era o PCdoB. Então, naquele contexto, a gente se tornou amigos. E, bom, e muitas relações daquele contexto continuaram, né? Continuaram. Aqui no Rio, por exemplo, eu convivi muito com a Ana Maria, porque a gente é do Rio de Janeiro e a gente, por causa do PT, por causa da CUT, dos movimentos sociais, das lutas aqui no Rio, a gente está sempre junto. Com a Aninha também, a Ana Siqueira, né? Os Paial Menos, que a gente está na UF agora, eu estou na UERJ. O Cortesão, encontro muito. Então a gente aqui no Rio convive com um grupo de pessoas que a gente militou naquele período e está hoje ainda em relação, estamos ainda militando. Mas o pessoal de fora a gente convive menos. Então é um momento de encontro da gente... eu acho que o centro da nossa conversa não é saber as posições políticas, o que a gente pensa politicamente hoje, que partido, fazer crítica, autocrítica, fazer cobrança. É o prazer de encontrar as pessoas, o prazer de falar, poxa, a gente está envelhecendo, é natural da vida, mas a gente, que bom que a gente, né? E eu sempre lembro, por exemplo, do Valmir, que era um amigo querido da gente, né? O Juliano falou uma frase que eu guardo muito, Juliano, lá no Encontro de Campinas, que o Juliano, quando foi falar do Valmir, o Juliano falou assim, ele era o melhor de nós. Foi mais ou menos isso que o Juliano falou. Quer dizer, e me emociona muito, né? O Valmir tem uma página ainda no Facebook, está aberta a página dele, né? O pessoal vai lá, posta, e como se estivesse vivo o Valmir, né? Como se estivesse lendo aquilo. E era uma pessoa muito querida, né? Eu tinha muita identidade com ele e tal. Então, o momento é esse do encontro. Logicamente que esse, como a Vitória disse, vocês falam de política o tempo todo, a gente é permeado pela política, a gente não deixou de ser militante. Mesmo alguns que foram para outras posições políticas, vamos dizer assim, não à esquerda, continuam sendo militantes na academia, nas instituições privadas. O Vitor, que não está aqui hoje, deve estar de ressaca, ele hoje é dono. Está aqui o Vitor. O Vitor é dono de uma empresa lá e ele organiza os trabalhadores da empresa dele para fazer greve, para reivindicar salário. Ele pauta os temas, né, dos direitos trabalhistas com os trabalhadores deles e tal. Contou um episódio ontem muito curioso, na campanha eleitoral passada, ele era Dilma, o patrão era Dilma, e o empregado da fábrica dele era Écio. Então ele estava tentando convencer o empregado dele a votar, não votar no patrão, né, na lógica que se colocava naquela campanha. Pois bem, mas ontem eu falei um pouquinho da crise da UERJ, 2, 3 palavras só. Ana recuperou bem aquele período dos anos 80, eu e a Ana fizemos assim várias aventuras por aí, né? Não fizemos aventuras sexuais porque não tinha clima, né? Até tentei, mas não consegui. A DS não permitiu, nesses povos aí não, do TRC. Você está definido. Pode não. Então mas a gente entrou em cada roubada, por exemplo. A gente foi lá em Brasília, no fórum da LDB, quando foi votar a questão da LDB, a gente estava eu e ela, uma multidão de gente, e a maioria era do PCdoB, que tinha ido, né? Na Constituinte, e a gente enfrentou vários momentos, sempre conto com a Ana, eu lembro disso, né? Contei com a Ana aqui na campanha eleitoral da Dilma, de 2014, a gente ficou horas falando dessas coisas. E é uma memória que fortalece muito nossos vínculos, nossa identidade, nossos laços.